Oi, 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 gente! Estamos chegando por aqui com mais uma live, né? Um almoço com aprendizagem e companhia. Hoje, na nossa quarta-feira, meio-dia, a gente está sempre por aqui no nosso bate-papo. E hoje a gente vai ter, como todos os outros têm sido, um bate-papo muito especial, com pesquisadora muito especial, doutora Thelma Pantano. Doutora Thelma Pantano vai conversar um pouquinho com a gente na tarde de hoje. Então vão chegando por aqui. Esperar o pessoal aparecer por aí, todos que estiverem chegando para o almoço com aprendizagem e companhia. Doutora Ângela Matilde já está chegando também por aqui. Seja bem-vinda, doutora Ângela. Então hoje a gente tem para fazer parte desse bate-papo com a gente a doutora Thelma Pantano e a doutora Ângela Matilde, no almoço com aprendizagem. Seja bem-vinda, Cláudia, seja bem-vinda, Vera. Obrigada pela presença de todos. Aí, doutora Ângela. Oi, Tudo bem? eu sei. Tudo, graças a Deus. Tá esquentando por aí? Um pouco. Eu Ah, tô que aqui bom, chique, que bom. assim? Seja Como é bem-vindo, que é? Maciel. Muito obrigada pela Assim? presença, Camila. Eu quero Obrigada pela presença de todos vocês que estão chegando aqui no nosso almoço com aprendizagem e companhia. E hoje a gente tem uma convidada muito especial com a gente no nosso bate-papo, que é a doutora Thelma Pantano. A doutora Thelma Pantano vai falar sobre um assunto muito, que é uma coisa que me provoca. Vou ser muito honesto com vocês. É a questão socioemocional além das notas, né? O que é isso? Como é que a gente conversa sobre isso? Porque muitas vezes a gente olha só a questão quantitativa da criança e do adolescente, né? A gente só olha a questão de nota, se o menino tirou 10, se o menino tirou 9, e é muito isso que às vezes importa. Então, hoje a gente vai conversar com quem entende, né? Duas pesquisadoras aí, a doutora Anja, a doutora Thelma. A gente vai conversar com quem entende sobre neurociência e falar um pouquinho sobre isso aí. A importância da além da nota, né? A nota é consequência, não é a nota que é o fator principal, né, doutora Ângela? Tá picando. Tá? A Thelma, você já conseguiu falar com a Thelma aí? Uai, não, peraí que eu vou ver por que tá picando. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Então tá. Deixa eu ver se a doutora Thelma chega por aqui. Conversei com ela hoje pela manhã, encaminhei para ela o post direitinho, confirmando o horário, tá tudo ok. É, a gente tem que ver se ela está seguindo a aprendizagem, né? Isso. É, confirmar com ela se ela está nos seguindo aí. Se ela não estiver nos seguindo, a gente não consegue. Não consegui visualizá-la E aqui. como é que tá por aí? Tá tudo bem. Tentando, graças a Deus. Eu adoro calor, eu fico deprimida no frio. Ah, Tá bom. Seja bem-vinda, Regina, psicopedagoga aí. Olha só, parceira nossa, sempre. Vamos ver se a doutora Thelma chega por aqui. Peraí, doutora Ângela, eu vou ver se eu consigo a Fátima. Seja bem-vinda, Fátima. Qualquer coisa que precisar, eu vou sair para fazer um direcionamento com a doutora Thelma, tá? Mas eu volto. Fiquem todos ligadinhos por aí. uhum. E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Ah, a doutora Thelma Pantano entrou, olha lá, ó. Entrou? Ah, Entrou. entrou. Mandei o convite para ela aqui. Deu certo. Agora sim. Oi, bom dia! Bom dia, tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Tudo! E aí?
Tá fazendo frio aí? Ai, graças a Deus, eu adoro frio. Acabei de falar algo contra o frio, gente. Oh, meu Deus. É uma coisa, inverno é frio, verão é quente. Outono e primavera é mais ou menos. Agora, vem fazer calor no meu inverno, não. Só você fez na vida, eu não fico. A gente tem que ter a felicidade. Certo? Ô, Gê, olha, ao vivo e a cores nas redes sociais, eu vou respeitar com toda a ética a doutora Thelma Pantano, tá bom? Mas eu fico deprimida no frio, O inverno é justamente para você ficar mais introspectiva, para você curtir a tua casa, curtir a comida. Isso que eu vamos curtir. Gente, esse negócio da gente passar 12 meses no calor não é pra gente, não. A gente tem que ter 3 meses de frio, 3 meses de calor, 6 meses mais ou menos, caminhando para um lado para o outro. Por que a gente está mudando isso? não sei. Cadê o meu soninho com edredom? Alguém pode me explicar onde está o meu soninho com edredom? Precisa. Ai, gente. É. É necessário para nossa saúde mental, né? Extremamente. A gente precisa marcar tempo de manhã, de tarde, de noite. A gente precisa respeitar o ritmo biológico. O inverno foi feito para hibernar. Todo mundo não tem que ficar feliz o ano inteiro, não. Tem que ter um período para a gente fechar um pouquinho, para a gente pensar, para a gente elaborar. Vamos respeitar um pouco esse ritmo. A gente está agora só no verão, verão alegre, alegre, alegre. Não, é muito bom ficar calminho. Não é, Ângela? Eu gosto de ficar calminha. Isso mesmo. Tem que dar um tempo, né? É um tempo de urso. Invernar mesmo. Verdade, verdade. E a gente fazer uma hibernação para Thelma, seja... enxergar. Isso mesmo. Seja bem-vinda ao Almoço com Aprendizagem. É um prazer tê-la aqui conosco para falar desse tema tão bom, né? E que as pessoas precisam saber. O povo tá que chega aqui. Tá. Esse almoço é o Almoço com Aprendizagem e a sobremesa sempre é um livro, sabe? Ah, que delícia! É, sempre, sempre. A sobremesa é um livro. Que delícia! Isso. E tem um fã-clube aqui já dizendo, Thelma, sua linda! Beijo, vocês! Almoço top. Isso mesmo, é um almoço top. E aí, meu bem, o que você tem para nos falar sobre a questão da neurociências, do cérebro, né? O que é verdadeiramente essa neurociências que facilita a aprendizagem e não essa neurociências que emburrece tanto o professor como o aluno, né? Então, o que é isso que está acontecendo? Ângela, hoje existe neurotudo, né? Neurolápis, namorado, neuromarido, neurotudo, né? Eu acho que é uma coisa Isso mesmo. importante, porque a partir do momento que a gente trabalha com o ser humano, a gente está trabalhando com o neurológico, mas a gente trabalha com o neurológico frente ao ambiente, né? Então, a gente não pode achar que existe uma única resposta e uma única linha para justificar tudo e para fazer tudo. E as pessoas estão confundindo muito as coisas. A neurociência trouxe um avanço muito importante para a área de aprendizagem, que foi uma inversão de paradigma, né? Como os estudos de neuroimagem funcional trouxeram para a gente a possibilidade de a gente ver um cérebro enquanto ele lê, enquanto ele escreve, enquanto ele aprende, enquanto ele ouve, enquanto ele pensa, né? A gente pôde fazer uma inversão na ciência pela primeira vez na nossa história. Até a neuropsicologia, elas eram estudos comportamentais a respeito do cérebro. Por que comportamentais? Porque eu olhava um comportamento e falava, nossa, é aquela área do cérebro que está sendo ativada. A neurociência trouxe uma possibilidade contrária, a gente enxergar o comportamento como resultado dos processos cerebrais. E a partir do momento que eu tenho um resultado, eu tenho que trabalhar, se eu quero modificar o resultado, eu tenho que trabalhar com o que vem antes, né? E aí, os estudos de neurociência, eles estão caminhando todos para a gente poder fazer essa leitura do comportamento.
Então, eu enxergo o cérebro, eu enxergo as diversas camadas de funcionamento do cérebro e eu falo, essa criança vai ler, ele vai escrever, esse está pensando, esse vai fazer um cálculo matemático. E a gente está começando a poder entender essa integração dessas camadas de funcionamento cerebral para a gente poder para resultar naquele comportamento que a gente observava. Então, quando você pensa em neurociência, você está pensando nessa mudança de perspectiva. Eu pensar no cérebro e, como resultado, eu tenho aquele comportamento. Só que eu não posso esquecer como o cérebro se organiza, tá? Ao contrário, assim, a neurociência ela veio confirmar uma série de teóricos que já existiam de linhas mais comportamentais. Então, a gente tem coisas que Piaget já falava, Vygotsky já falava, Melanie Klein falava, Freud falava, coisas que assim, a gente tem uma reorganização dessas visões, né? Agora com imagens acontecendo. Mas o que a gente tem que ter muito critério é que a gente não encontrou até hoje um único teórico com 100% de razão. E a neurociência também não vai ter 100% de razão. Tá? Eu acho que esse é um ponto principal para a gente poder entender e poder que a ciência ela é cíclica, ela caminha dentro de um processo. A gente está trabalhando num período de muita evidência científica, mas hoje eu tenho evidência científica de algumas coisas, tem outras que eu não tenho evidência, mas pode ser que daqui a 10 anos eu tenha que contradiga o que eu estou falando hoje. Sim. A gente precisa ser muito cuidadoso quando a gente fala em ciência, quando a gente fala em neurociência, porque ainda falta... eu acho que o Kandel, que é prêmio Nobel em neurociência, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, eu não sei se as outras ciências viajaram muito ou se a neurociência ainda tem muito que aprender. Mas um compasso entre essas duas coisas. E não é porque um está errado e o outro está certo, mas é porque tem gente que viajou demais e a neurociência ainda tem muito que aprender. E a gente vai ter que caminhar com a neurociência sem desconsiderar esses que a gente diz hoje que viajaram. Porque talvez em algum momento eles possam confluir para o mesmo ponto, né? Então a gente precisa tomar esses cuidados, mas eu acho que tem um ponto central que a gente precisa pensar. Que assim, no ponto em que a gente está hoje da ciência, da neurociência, a gente não acredita em cérebro que nasce pré-programado ou que se gera pré-programado. A programação vem da interação com o ambiente. O funcionamento que a gente tem de um cérebro é através da interação com o ambiente. Como que eu vou responder essa interação? Como que eu vou reagir? Como que eu vou... São passos que vão depender de como esse cérebro vai ser estimulado. Mas o ambiente ainda é determinante do funcionamento cerebral. Então, quem pega um recorte e fala assim, não, a gente tem que pensar na atenção do sujeito. Se esse ambiente não treinou a atenção do sujeito, você não precisa nem pensar na atenção, ela vai estar ruim. Certo? Então, por exemplo, vamos pensar no período da pandemia. Eu adoro esse período da pandemia. Todo mundo reclama, mas eu adoro. Primeiro que veio para mostrar para a gente um monte de coisa, né? Eu falo que, assim, uma das coisas que eu parei de ouvir completamente, quando eu ouço, eu posso argumentar de uma forma fidedigna, é aquele discurso que a gente ouvia. Dá tempo que as coisas vão se encaixar, calma que daqui a pouco vai ficar maduro e a laranja cai do pé, né? A gente deu 2 anos para esses cérebros caminharem, e esses cérebros não caminharam nos aspectos que a gente esperava. Por quê? Porque não é uma questão de maturidade cerebral, é uma questão de estímulo. O cérebro pode maturar que a área que for, no ritmo que for, com a velocidade que for. Se eu não ensinar ele a trabalhar com aquilo que ele está maturando, ele não vai caminhar com aquele processo. Né? Então, esses cuidados a gente tem que ter quando a gente pensa no cérebro. O cérebro tem um monte de limitação e a gente tem que pensar sempre no cérebro com o ambiente. O cérebro seleciona vias em função do ambiente e ele vai funcionar de acordo com o ambiente em que ele está. Então, não adianta você falar que eu estou intervindo no cérebro, principalmente em infância e adolescência. Até os 6 anos, enquanto essas áreas pré-frontais ainda não estão maduras o suficiente, a nossa intervenção é no ambiente, sim. Quando eu pego crianças com fragilidades pré-frontais, que têm dificuldade em planejamento, organização, controle da atenção, memória operacional, quando eu tenho essas fragilidades nesses funcionamentos,
A linha que a gente mais tem evidência científica de trabalho não são as neurocientíficas. São os métodos mais comportamentais mesmo. Quando eu falo em autismo, quando eu falo em deficiência intelectual, quando eu falo em demências em quadros mais avançados, é o ambiente que vai regular essas pessoas. Mesmo entendendo, por mais que eu entenda de cérebro, a gente ainda tem muita evidência científica de linhas e de trabalhos que confluem, que caminham em conjunto ou em paralelo com a neurociência. E a gente não pode negar isso quando a gente faz um atendimento a uma criança. Então, esses cuidados a gente tem que ter muito para parar de ser neuro tudo e começar a entender em que momentos a neurociência entra e em que momentos ela guarda, né? Em que momentos a gente espera. E a gente tem muita evidência científica de tudo isso. Então, é o cuidado que a gente tem que ter para não generalizar um conhecimento novo que se modifica a cada dia. Ok. Então, se eu falo que a questão de ambiental, ela vai regular esse cérebro, então, mais do que nunca, a gente entra na questão socioemocional que vai além de nota. Com certeza. Com certeza. Tem pessoas que têm capacidades cerebrais fantásticas, mas que são completamente limitadas pelo ambiente, né? Por essa estimulação. Da mesma forma que a gente tem pessoas que têm condições de muita limitação e que o ambiente fornece a possibilidade dele funcionar num nível altíssimo. Por isso que a gente fala que as coisas não são 8 e 80. Porque tem muita coisa que mesmo com o cérebro íntegro, com conexões íntegras, eu não consigo regular e não consigo prever, porque depende muito das seleções neuronais que foram feitas durante a poda neuronal, da estimulação que foi feita em função dessa criança, do que foi selecionado em função do ambiente que essa criança se encontra, dos ambientes em que ela esteve. Então, a gente tem crianças muito diferentes, com cérebro com funcionamento muito semelhantes, né? Então, a gente não pode esquecer que quando a gente fala em neurodiversidade, a gente está falando justamente isso. O princípio que regula o funcionamento do cérebro é o ambiente. Então, mesmo que eu tenha um mesmo cérebro com as mesmas conexões, que a gente nem sabe se isso é possível, ambientes diferentes geram funcionamentos diferentes. Bom. Isso não é só para emocionar. E aí? Não é só para a mãe que a gente vê e fala, a gente vê o menininho lá que está chutando a cadeira e fala, mas a mãe dele também é nervosinha. Não é só para emocional, é principalmente para cognitivo, viu? Uhum. Isso, mais uma vez, nos dá, né, essa noção da educação. A importância dessa família, a importância de regras e combinados dentro dessa casa. Então, se as pessoas tentarem colocar neurociências na importância da educação, vai se perder tudo, porque esse campo é muito singular, né? Eu não vou herdar um cérebro do vizinho, não, né? Eu vou ter toda uma hereditariedade, eu vou ter todo um contexto social, socioemocional, psíquico, né? E de interação que tem que ser avaliado. Ninguém pode simplesmente falar, repete isso que vai acontecer. Não, tem um contexto, tem um processo, tem uma história, tem uma família, tem uma descendência, tem uma hereditariedade, tem tudo isso. A gente não pode querer que um órgão, né, dê condução para toda a vida da pessoa. Como é que faz isso? Não, e é muito isso, assim, da mesma forma que a gente não pode ter um funcionamento enquanto ele não for, a regulação de um comportamento enquanto ele não for maturado, mesmo com a maturação, se eu não tiver memórias de como ele deve funcionar, ele não vai funcionar. Eu sempre brinco, mas é a grande realidade. E a Thelma é inteligente. Vocês nunca vão me ver ser inteligente com relação à mecânica de carro. Por quê? Porque eu não tenho memória sobre mecânica de carro. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu não tenho memórias de como me comportar, eu não sei me comportar. Se eu não tenho memórias de como regular a minha atenção e para onde eu regulo essa atenção, eu não vou conseguir regular.
mesmo que eu tenha todo o potencial cerebral. Se eu não tenho, assim, tem muita mãe que vem e fala assim, nossa, eu não consigo deixar o meu filho arrumar a mochila. Ele não sabe arrumar a mochila. Eu falei, você já mostrou para ele como arruma a mochila? A mãe regala um olho desse tamanho e fala assim, mas ele já me viu arrumando. Não, ver arrumando não é a mesma coisa do que você ensinar a arrumar. Às vezes a bagunça é para você, mas para ele, mochila é um lugar, uma coisa para carregar coisa. Se tiver tudo lá dentro, tá ok. Não, mas tem organização. O que é maior vai no fundo, fica na frente. Quem falou isso? Quem te ensinou isso? Essa organização, esse planejamento vem de uma linha de pensamento que você construiu e não necessariamente ele recebeu. Sem memória, não tem atenção. Sem memória, não tem planejamento, não tem organização, não tem flexibilidade mental, não tem criatividade. Não vem me falar que o cara sentou embaixo da macieira, caiu a maçã na cabeça e ele falou gravidade. Não. Esse cara tinha muita memória sobre isso, tá? Ele já construía essas ideias há muito tempo. E aquele momento foi mais um momento de confirmação de coisas que ele já vinha elaborando há muito tempo. E a gente construiu isso numa forma simbólica, né? Então, assim, se eu quero construir, eu tenho que ter memórias. Isso que a gente fala da família construir educação, construir moral, nada mais é dar limites do que construir memórias. E memórias não só falando o que pode e o que não pode, mas quais as consequências do que não pode, quais as consequências do que pode, para que o meu pensamento possa se organizar e eu possa controlar o meu comportamento, regular. Né? Então, assim, se eu não ofereço essas memórias, o meu comportamento fica muito prejudicado. Ah, ele é super invasivo, ele tira barato dos outros, mas olha o pai que ele tem, também tira barato. Mas peraí, você não convive com aquela criança? Você não é um modelo de como ser diferente? Por que ele não está escolhendo você como modelo de ação e sim o pai? Ah, porque olha o conteúdo afetivo que o pai tem. Vamos tomar um pouco de cuidado com isso. A gente precisa colocar as pessoas, a partir de uma certa idade, regendo os próprios comportamentos. Comportamento é escolha. Hoje eu dei uma formação aqui para os pais do Family Connection aqui do hospital, e eles estavam falando assim, um deles trouxe um caso que a filha chegou tarde no sábado, ficaram o pai e a mãe acordados. Quando a menina abriu a porta, eles desceram o carrasco na menina. Mas falaram. Mas o que você está esperando? O que você pensa? Eu deixei eles falando e eu falei assim, o que aconteceu? Ah, minha filha foi super mal criada, gritou, saiu batendo porta. Eu falei, vocês perceberam a inadequação da ação de vocês? Por que inadequado? Ela não estava errada? Eu não estou aqui para discutir quem está certo e quem está errado. Eu estou querendo saber que você tinha um problema da sua filha chegando tarde e que isso te deixou preocupado e angustiado. Qual era o seu problema naquele momento? Ah, é saber se minha filha estava bem. Então, quando ela chegou, você não soube que ela estava bem? Soube. Então, você deveria ter falado para ela, filha, que bom que você chegou. Eu estava muito preocupada, agora eu estou aliviado. Vamos conversar depois? Não é para se discutir relação de madrugada. Uma outra coisa. Tudo que vocês falaram para ela é alguma coisa que ela já não sabia? Aí eles pararam, eles olharam para mim, como assim? Eu falei, o que vocês estão me contando é que vocês falaram para ela o quanto vocês ficaram preocupados, o quanto vocês ficaram angustiados, o quanto poderia ter acontecido de coisas ruins, o quanto que os valores morais dessa família não permitem que cheguem nesse horário. Vocês nunca passaram os valores morais da família para ela? Não, a gente já passou. Muitas vezes. Deixar vocês preocupados e a preocupação de vocês é a primeira vez que vocês estão apontando para ela. E aí eu fui mostrando como todas essas memórias que eles passaram, que eles tentaram trazer à tona para ela já tinha. Qual que é o momento que a gente escolhe para discutir uma situação? É quando a pessoa está bem, quando ela está conversando, quando ela refletiu sobre a situação, quando ela entende que o fato de ter chegado em casa naquele horário foi realmente um problema.
Não é quando você diz para ela que aquilo é um problema. O que você gerou? Raiva. O que você gerou? Nervosismo. Se você tivesse falado... Conflito. Eu fiquei... Que bom que você chegou, eu estava muito preocupada, a gente vai conversar depois, mas agora eu estou aliviada. Você teria feito ela pensar um pouquinho no que ela causou, no que aconteceu, no problema. Num outro momento, você vira para ela e fala assim, filha, você percebeu por que eu fiquei aliviado? Qual é a atenção? Espera vir da pessoa, espera a pessoa trazer. Ela tem que trazer o porquê que você estava nervoso, quais são os valores que você passou. Regular comportamento é justamente a gente acionar memórias que eu espero que esses pais de uma filha de 16 anos já tenham passado. Valores educacionais, valores morais, a gente passa de pequeno e a gente retoma e relembra na adolescência. Não vem ensinar novidade para adolescente, não. É o momento dele trazer e ele acionar as memórias para que ele possa ser regulado da próxima vez, não a partir da sua regulação, mas a partir da regulação interna dele. Isso é trazer a neurociência para a vida. Trago os elementos de educação, de moral, de limites, de relação interpessoal. Em que momento eu preciso que o outro retome aquilo que ele já memorizou e que ele já aprendeu? Para que a gente possa regular esses parafusos, regular esse funcionamento. Né? Isso é entender de neurociência para a gente poder entender como o cérebro funciona, para poder entender como eu quero que o outro funcione. Imagina se cada vez que eu fizer uma coisa errada, eu ficar esperando que meu pai venha me falar o que eu fiz de errado. Como que eu vou ser um adulto como? É assim que o cérebro funciona. De pequeno a gente forma memórias, que a gente começa a ativar e mostrar isso na vida social. Na adolescência eu ativo essas memórias para provocar o meu controle e na vida adulta a gente automatiza esses comportamentos. Tem uma pergunta aqui, doutora Thelma, dizendo o seguinte: a partir de que idade as crianças já podem reger seu comportamento? Depende de como elas foram estimuladas, né? Depende do ambiente em que elas estão. Depende das memórias que ela tem e para o que elas têm. Então, por exemplo, a gente fala, a criança já tem condição de saber, saber e avaliar e fazer planejamentos a partir do momento que a maturação pré-frontal se inicia com mais intensidade, a partir dos 6, 7 anos. Mas o que ela tem de memória para que ela possa acionar? Se os pais não ensinaram ela a esperar a vez dela no escorregador, ensinaram ela a passar na frente na hora do parquinho, a tirar vantagem dos outros, eu vou esperar que tenha uma habilidade social para que ela possa reger ambientes sociais? De jeito nenhum. Se eu nunca falei para minha filha, espera a sua vez. Ah, mas estou cansado, mas eu não quero. Espera a sua vez. Não tem o que a gente possa fazer. Eu falo muito isso pro meu filho. Meu filho chega, eu tô com muita fome. Você pode comer a comida crua ou você pode esperar cozinhar. Mas eu não tenho como adiantar esse processo para você. E é um pouco isso que a gente tem que saber. Quando que a criança está pronta para ter autonomia? Depois que ela memorizou o que ela precisa para ter aquela autonomia que eu quero dar para a criança. Autonomia para andar na rua? Eu ensinei meu filho a andar na rua? Eu ensinei ele a tomar cuidado? Ele já consegue ter uma atenção alternada por volta dos 10, 12 anos em que ele é capaz de fritar o peixe e olhar o gato? Porque é o que a gente precisa na rua. Então, antes dos 12 anos, neurobiologicamente, não dá. Mas, depois dos 12 anos, eu ensinei ele a como andar na rua, ele tem essas memórias, talvez ele já possa. Mas não, só ando de carro, senão eu ando e eu falo, vai, para, segura, olha aí o semáforo, não é a hora de... Se eu ainda estou sendo a função executiva dele, se eu percebo que ele depende do meu comando para poder ter essa autonomia de andar na rua, eu não posso deixar, porque essas memórias dele ainda não estão conseguindo ser ativadas.
Então, a gente precisa saber para o que eu estou pensando. Autonomia para quê? Eu já dei essas memórias, eu já percebo que essas memórias estão nele, eu posso começar a dar essa autonomia para essas questões. Condicionamentos de falas infantilizadas também atrapalham a autonomia? Atrapalha a construção da autoestima, né? Quem você é? Qual é o seu potencial? Como você se constitui? Né? Ah, é um carinho eu separar a roupa todo dia para ele, eu ajudar ele a trocar ele de roupa. É um carinho eu falar infantilizado, sou só eu que falo. Mas é você que também vai poder dar autonomia. É você que também vai poder construir a própria representação dele como uma criança que está crescendo e não como uma criança pequena, como um bebê. É assim que ele mostra, com essa fala, a forma como a gente fala com a pessoa, mostra muito como a gente acredita que ele pode funcionar, como ele funciona. Eu vou falar de uma forma mais infantil com quem eu acredito que não tem a condição de compreender uma linguagem mais elaborada. E isso se reflete muito na forma como eu me constituo. Isso, os próprios filhos dão esses sinais, né? Ah, eu vou te levar na escola. Ah, não vou não, eu vou pagar mico. Quer dizer, opa, deixa eu tentar, né? Deixa eu tentar. E você foi muito feliz em falar que essa autonomia ela é construída a partir do momento que eu faço história com ele, né? Então, eu tenho que ter uma vida social, isso é história, eu tenho que ter uma religião, isso é história, eu tenho que ir para a escola, isso é história, eu tenho que reconhecer a minha família, isso é história, né? Agora, as escolhas é uma maturidade das histórias que eu adquiri, né? Agora, se eu não permito que ele tenha histórias, ou seja, eu faço tudo para ele, igual você falou, ah, estou com fome. Ah, come um biscoitinho. Ah, come isso, come aquilo. Eu estou ensinando a ele que eu posso substituir uma coisa que é necessária. Uhum. E aí, na adolescência, é cobrado dele o que não foi trabalhado, não teve história. Aí eu cobro. Você tem que cuidar do quarto, você tem que fazer dever, você tem que fazer isso, você tem que cuidar do seu irmão, tem que fazer... Mas que registro é esse? Surgiu do além? É justamente, Ângela, está certíssima, né? Aí o que eu conheço de mãe que fala assim, não, pega uma maçã. Por que a fome tem que ser saciada imediatamente? Uhum. Né? Eu lembro, eu sempre conto essa história, não sei se eu já contei para vocês, mas assim, a minha filha teve uma vez que ela foi para a escola e esqueceu a lancheira. E ela, a partir dos 5, 6 anos, ela que preparava a lancheira e ela que levava. Aí a escola me ligou e falaram, olha, sua filha esqueceu a lancheira, a gente pode emprestar R$10 para ela comprar o lanche? Eu falei, tudo bem. Quando eu fui buscar ela na escola, eu falei, nossa, você esqueceu a lancheira? Ela falou, esqueci. Eu falei, te deram dinheiro? Deram. O que você comeu? Ai, mãe, foi tão gostoso. Eu comprei pão de queijo, eu comprei... Boa, né? Em casa não tem pão de queijo. No dia seguinte, me ligam da escola. Ela esqueceu a lancheira de novo. Posso dar R$10? Eu falei, não. Desliguei o telefone. Passou 5 minutos. Primeiro me ligou a auxiliar de sala. Passou 5 minutos, me liga a coordenadora. Oi, Thelma, tudo bom? Tudo bem. Queria te falar que a tua filha esqueceu a lancheira. Eu falei, eu já fiquei sabendo. Posso dar R$10 para ela? Eu falei, não. Mas, Thelma, eu falei, não vai dar. Desliguei o telefone. Passou 10 minutos, a diretora da escola me liga. Thelma, não sei se te contaram, tua filha esqueceu a lancheira. Eu falei, contaram. A resposta é não vai dar R$10 para ela. Mas, Thelma, ela vai passar fome? Olha, ela saiu de casa às 7h30 com café da manhã. 12h30 tem um almoço na escola. Você quer me dizer que alguém vai passar fome de ter passado 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 5 horas sem comer? Ai, mas ela pode sentir fraqueza. Não sente fraqueza, não. Fica tranquila que... Se ela passar mal, você me liga. Desligaram, não ligaram, devem ter me achado a mãe louca da escola.
Fui buscar minha filha na escola. E aí, filha, esqueceu a lancheira de novo? É, mãe, você sabe, né? Eu não esqueci, eu deixei. Eu sei que você deixou. Eu percebi que você percebeu quando você falou que não podia me dar R$ 10. Eu falei, não pode mesmo. O lanche você leva de casa. Numa data especial, eu te dou R$ 10 para você comprar o teu lanche, mas numa data especial, isso não é sempre, filha. O que você fez na hora do lanche? Ah, uma amiguinha minha dividiu comigo. E o que você vai fazer amanhã? Levar o lanche da minha amiga. Perfeito. Resolveu o problema, tá tudo resolvido. No dia seguinte se resolve e aprendeu que eu saquei o que ela estava querendo. Ninguém esquece a lancheira 2 dias seguidos. Se a situação... Se a memória foi negativa, o cérebro guarda para você não passar de novo pela mesma situação. É que a memória foi boa, foi gostosa, eu quero repetir. Com entendeu? certeza. A gente precisa... E o bom é que você teve o clique, o insight. Agora, tem mães que permite aí começa. É 10, isso, aquilo, outro, até esquecer a cabeça. Aí, como é que vai fazer? Então, se a consequência foi ruim, o cérebro guarda, gente. Esse é um lado muito negativo do cérebro. A gente guarda muito mais o que é ruim do que é bom. Por que a gente guarda mais as coisas ruins? Para não passar de novo. Se foi bom e eu passar 3.000 vezes, tá tudo bem. Eu não me ponho em risco. Mas se for ruim, eu tenho que guardar em detalhes para não passar de novo. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Não é provocar situações ruins, mas se a situação foi positiva, a tendência é eu querer passar muitas vezes. E aí a gente tem que pesar quais os prós e os contras. Tem muito problema teu filho passar 5 horas sem comer? Não tem. Ninguém morre de fome em casa que tem comida, gente. Dá para esperar o jantar se não terminou o almoço? Dá. Sem um lanchinho da tarde, dá para esperar. Né? E a gente precisa começar a pensar que não é ser mãe ruim. É aprender como a vida funciona nas pequenas coisas. Sim. É aprender como a gente tem que funcionar nas pequenas coisas. Isso é memória. Isso que a Ângela fala muito da história de vida, história da família. São memórias que a gente tem que colocar como condições para o nosso funcionamento. Essa falta dessa aprendizagem, a gente percebe que é exatamente por isso que a gente está numa sociedade que está desordenada, né? Não é só a criança e o adolescente. Parece que os pais estão precisando de compreender isso também. Parece que eles não sabem disso. A gente quer... na verdade, em nome do amor, né? Isso, e a gente põe amor no... Até o amor é uma emoção cognitiva. A gente tem que colocar freio nele também, porque senão... a gente chama de amor coisas que são muito doentias. Sim. Né? E aí, doutora Thelma, e aí eu vou te fazer agora até uma pergunta, porque eu sempre eu ouço isso muito. Isabel, está crescendo essa questão de TDAH. Eu não vou dizer aqui, né, os colegas ou emitido relatório do devolutivo da atividade de diagnóstico de forma errada. Talvez incompleto, vou dizer assim, né? As avaliações, elas estão incompletas. Exatamente porque estão atribuindo tudo a alguns transtornos. Será que isso é uma questão de transtorno? Eu acho que se a gente considera, eu acho que falar só em TDAH é muito simplista. A gente tem uma plasticidade cerebral que é para o bem e para o mal. Se eu passar 6 meses ou mais de 6 meses funcionando de forma automática, eu vou ter dificuldade no meu controle mais voluntário e mais assertivo. Então, assim, por exemplo, vamos pegar esse período de pandemia. Por que é tão difícil retornar para a escola? Porque eu passei 1 ano e meio, 2 anos na frente de eletrônico, funcionando de uma forma automática. E a plasticidade aconteceu aí. Essa plasticidade acontecendo, a tendência é eu modificar a minha forma de funcionamento. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? O TDAH é uma condição neurobiológica de um atraso maturacional que existe e que acontece, sim, mas eu posso ter crianças funcionando como crianças com TDAH. O que diferencia isso?
ela estava indo super bem, de repente começou a ir mal. De repente teve um rebaixamento nesse funcionamento. O diagnóstico de TDAH, o diagnóstico médico, ele não considera essa transversalidade, essa longitudinalidade que eu estou falando para vocês. Então, se eu for no médico, ele vai receber o diagnóstico de TDAH. Isso quer dizer que ele não é. Isso quer dizer que ele vai ter que fazer tanto esforço quanto um TDAH para poder voltar ao funcionamento dele por uma questão da plasticidade neuronal. E aí que a gente tem que pensar, tem crianças que estão funcionando como, e tem crianças que são e que sempre foram. Em termos de adequação da equipe multidisciplinar, em termos de trabalho da escola, é muito semelhante. A gente vai ter que readequar esse funcionamento cerebral. A gente vai ter que readequar esse funcionamento. Se é uma condição passageira ou mais estável, esse passageiro não é 1, 2, 3, são 6, 7, 8 meses em que a gente vai ter que fazer um trabalho muito intensivo com essa criança. Então, é muito importante que, assim, quando uma criança recebe o diagnóstico de TDAH, a nossa intervenção, ela tem que ser efetiva e tem que ser longa. Se essa condição vai ser uma condição temporária, permanente, se é um diagnóstico de neurodesenvolvimento, a gente precisa de um profissional qualificado para poder fazer esses diferenciais. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o ambiente pode gerar crianças funcionando como TDAH? Sim, pode. Agora, se ela não é porque o ambiente gerou que ela não vai funcionar como e não vai se manter funcionando como. E aí que a gente tem que ter o cuidado para, quando a gente faz uma intervenção, para falar, não, não é. Cuidado. Porque se ela continuar funcionando daquele jeito, as características comportamentais do funcionamento dela são de um TDAH e ela vai se manter dessa forma. Quando a gente já vê o componente familiar, a gente tem muito mais certeza da dificuldade que a gente tem de alterar esse processo pelo componente genético. Né? Mas mesmo nesses casos mais de interferência ambiental extrema, a gente muitas vezes tem dificuldade em reverter esse processo. E essa maturação, quando a gente fala, você fala muito do pré-frontal aí, é uma pergunta. Essa maturação, ela acontece hoje dentro da ciência, tem uma média de idade, porque a gente sabe que a área do planejamento, da organização, das vitórias, das executivas e por aí vai, né? E a gente sabe também que exatamente na ciência, os pais precisam o tempo todo reforçar com o adolescente, até para ele adquirir essa autonomia. O que fazer, como objetivo, o copo do sofá, guarda o tênis, tira a toalha molhada da cama, aquela repetição infindável que a mãe enjoa, sabe? Que está em processo de maturação, certo? Hoje, a ciência, ela tem um período, até qual idade que acontece essa maturação do pré-frontal? A maturação a gente fala até por volta dos 24 anos. Só que a área, então, quando a gente termina a maturação cerebral. Mas essa área pré-frontal, ela tem uma característica muito interessante, que é a seguinte. Eu posso funcionar mal, mesmo com a maturação tendo acontecido, tendo completado. Se não fosse isso, a gente não teria adulto sem controle de impulso. Todo adulto controlaria impulso. Se não fosse isso, todo adulto teria planejamento, organização, flexibilidade mental, porque terminou a maturação, deveria estar funcionando. Uhum. Mais do que a maturação, a gente tem que se preocupar em como eu estou estimulando esses processos. Como essa criança me responde a esses processos. Porque assim, não é porque ela atingiu 24 anos que a maturação acabou, agora funciona, né? Muito pelo contrário. Se não funcionou aos 6, aos 7, aos 8, aos 12, aos 16, aos 20, não vai ser aos 24 que vai funcionar. Se a gente não olha isso em termos de processo, termina a maturação aos 24 e nada acontece. Eu tenho uma área do cérebro maturada que está funcionando no automático, tenho o meu controle cognitivo dessas funções. Essa área pré-frontal, ela me permite ter o controle desse meu funcionamento cognitivo e emocional. Eu saber o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou... Saber nomear sentimentos também.
Mas se ninguém me ensinou de pequenininho o que é alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, susto, se ninguém me ensinou isso, como que eu vou regular isso aos 24 anos? Eu não consigo nem me conhecer para poder me regular, para poder regular e entender o ambiente. Então, mais importante do que a gente pensar enquanto a maturação termina, é a gente pensar se o processo está acontecendo. Se as aquisições estão acontecendo. Porque a maturação, não, ainda tem tempo de maturação. Se o processo não está acontecendo, não me interessa o tempo de maturação. Eu preciso correr atrás de um tempo perdido aí, de um tempo de processos que não estão acontecendo, porque senão eles não vão funcionar bem aos 24 anos. Senão a gente não teria adultos tão disfuncionais como a gente tem, né? Sim, cada vez mais. Doutora Thelma, eu sei que o seu horário na agenda é assim, ó, contadíssimo. Eu quero agradecer muito a disponibilidade que deu para a gente fazer um papo. Que todos que estão aqui hoje estão comungando da minha ideia de que eu ficaria a tarde inteira, o dia inteiro, conversando com você. Foi um privilégio, é um prazer. Eu participo. Tudo que a doutora promove, você está com os outros pesquisadores, a gente só tem que entender. E a gente precisa disso. Né? A gente precisa de aprender. Como você disse, a gente está em processo. Contem comigo, eu estou sempre por aqui. Beijo para vocês. E, antes de você ir, quais são as considerações finais? Que o tempo todo tem várias perguntas aí perguntando assim, mas quando vai amadurecer? Mas quando? Que amadurecimento é esse? Vai amadurecer depois de estimular. Se você estimular, esquece a maturação. Se você não estimular, mesmo com a maturação não acontece. Então, quando que vai ter a maturação daquela área? Depois que você estimular. Primeiro estimula. Primeiro vê se o processo está acontecendo. Se você não fizer isso, esquece a maturação. A maturação vai acontecer. A maturação é gordurinha em volta do neurônio. A gordurinha vai acontecer, mas não vai funcionar. Vai dar ruim. Agora também a gente tem que pensar se os pais são imaturos, né? Essa maturação vai demorar, porque a criança ela vai ficar infantilizada, né? E também tem aqueles pais que querem que as crianças amadureçam muito rápido, sem objetivo. Então, também essa questão tem que saber quem está ensinando quem, né? Isso. Eu sempre pergunto, aqui no hospital, isso é uma coisa que a gente trabalha muito com família e crianças, né? Eu sempre pergunto para as pessoas aqui comigo, afinal, quem é o adulto? É a pergunta que a gente tem que fazer. Quem é o adulto? É quem tem que estar estimulando e quem tem que ser a ponta do modelo do processamento. Se a gente não tem essa referência de quem é o adulto, ou a gente tem duas crianças, ou a gente tem uma criança que está num papel que não é dela. E a gente vai ter problemas muito semelhantes aí desse funcionamento. Então, assim, não se preocupem com a maturação. Ela vai acontecer se a pessoa está bem nutrida, se está recebendo nutriente suficiente. Se preocupem com o que você está estimulando, o que esses pais estão estimulando e qual é o processo contínuo que isso está acontecendo. Isso é mais importante do que a gente preocupar com idade maturacional. Ok. Isso mesmo. Eu lembro muito do meu filho mais velho. Ele embirrou querendo ir numa festa, porque ele já era grande, olha o tamanho dele. Aí eu falei, não, você não vai. Não, eu que mando, eu sou maior que você. Eu falei, tamanho é documento. Você vai ficar quieto aí, você não vai sair. Aí ficou emburrado, ficou sem conversar. Depois a gente conversou, porque o adolescente, ele pega em coisas... o social, né? Se eu sou maior, se eu sou mais competente, se eu sou mais velha, se eu não sou. Então, a gente precisa pontuar bem o que você falou, quem é o adulto. E o adulto ele tem que ter condição de mediar os conflitos e facilitar os obstáculos.
Isso é de suma importância. É quem, Né? Por que que eu quero ver o meu filho maduro? é quem Por que que eu quero infantilizar o meu para filho? regular os processos cerebrais, tanto emocionais, tanto quanto cognitivos, tanto dele quanto do filho. Se ficar os dois abraçados chorando ou um gritando com o outro, eu não sei quem é o adulto ali. Sim, com certeza. Thelma, fantástica como sempre. Um prazer aprender a cada explicação. Essas são todo mundo está bombando. O Instagram Tem está mais, olha lá. bombando. A Lê está mandando aqui, ó. A Lê. Leia o que a Lê escreveu. A Lê. Está lá em cima, doutora? É, aqui, ó. Esse símbolo da TDAH dislexia é da Lê. Ah, é? É. É o símbolo novo? Não. É da dislexia. E falar nisso, aproveitando, a gente vai ter Dislex Minas aqui também agora. Uhum. Dislexia aqui, ó. Num outro momento, conversar e estabelecer regras, pois alguns jovens precisam de combinados prévios, explícitos e moduláveis, visando a autorregulação posterior do autoconhecimento. É aquilo que eu falo. Se você não vai regular quem não tem memória. Você deu a memória para ele? Então, o que você vai fazer agora? Ele vai te contar o que está ruim. Ele vai te contar o que deu ruim. Ele que vai te contar por que você ficou preocupado com isso. Doutora Thelma, formação mais urgente, formação de pais do que avaliação desse A minha mãe falava assim, não sabe o caminho, não, segue o ônibus. É isso. Foi muito bom estar com vocês. Beijo. Tchau, doutora Ana. Tchau, doutora Thelma. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau.